Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista de Itauá, da primeira Igreja Batista Nova Jerusalém. Hoje estamos aqui nesta manhã, 19 de abril, estamos juntos para novamente adorarmos a Deus, ainda que seja online e você esteja na sua casa. Nós queremos que você separe esse momento e se concentre com a sua família e convide todos que ainda não chegaram para juntos adorarmos a Deus. Compartilhe também, convide outras pessoas para juntos adorarmos ao nosso Senhor. Passe esse link, comente, dê ainda aí as boas-vindas a quem está chegando. É muito bom estarmos juntos. Eu quero agradecer a você de Itauá, que você tem recebido muito bem a Igreja Batista Nova Jerusalém, e nós estamos felizes por sermos tão bem recebidos por vocês e pelo pastor Maurício. Que Deus abençoe suas vidas. Nesta manhã nós queremos começar esse culto orando, pedindo ao Senhor a direção dEle, pedindo que Ele receba o nosso louvor e a nossa adoração. O que vamos oferecer ao Senhor, vamos oferecer juntos no mesmo momento, mas Deus olha o coração de cada um de nós. Então, o que você vai ofertar ao Senhor deve vir do seu coração com toda a sinceridade e que você possa agradar a Deus nesse momento. Vamos orar então, queridos? Senhor Deus, nesta manhã nós pedimos, Senhor, a Tua misericórdia por cada um de nós. Nós pedimos que o Senhor venha nos purificar, Senhor Deus, nos perdoar dos pecados que porventura esquecemos de confessar porque não percebemos, porque não reconhecemos. Quebranta-nos nesta manhã, Senhor. Nós queremos oferecer um culto agradável a Ti. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, Senhor Deus. Nos conduz nesse tempo de adoração. Fala ao nosso coração, Senhor Deus. Usa o Teu servo, pastor Maurício, Senhor, para trazer uma palavra de vida aos nossos corações. Nós pedimos, Senhor, que tudo que nós estamos fazendo aqui juntos seja agradável a Ti. Recebe o louvor e a adoração de cada lar, de cada irmão, de cada pessoa que se une a nós nesse culto online, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós bendizemos o Teu nome e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com o ministério de louvor nesta hora. Que Deus abençoe você. Bom dia, igreja! Que felicidade estar com você na sua casa, podendo louvar e adorar o nome do Senhor. Peço que nesse momento você se concentre e pense no Criador, no Deus Pai que te fez. E adora Ele por isso, porque Ele te deu o dom da vida, Ele te deu a capacidade de estar aqui e poder cantar a Ele. Contempla a tua
Glória a Deus, Deus é fiel. Nós declaramos isso juntos nesse momento. O Senhor é fiel às suas promessas, Ele é fiel a Ele mesmo naquilo que Ele prometeu para nós. Nós devemos ser fiéis a Ele também. E por isso que nesta hora nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos juntos interceder por aqueles que estão sofrendo, queridos. Na igreja de Tauá, pessoas nessa semana, famílias estão enlutadas, pessoas estão sofrendo com a dor dos seus entes queridos enfermos. Nós também, em nossa igreja, temos compartilhado muitos pedidos de oração e temos compartilhado com você, querido. Você que tem recebido, você é responsável. Você deve separar um tempo de intercessão. A intercessão é quando a gente se coloca diante de Deus em favor de alguém. Você deve ter o seu tempo de oração, de devocional, buscando intimidade com Deus, confessando seus pecados, adorando a Deus, louvando a Deus. Mas deve separar um tempo para interceder por aqueles que estão sofrendo, para interceder pela nossa nação, para interceder por aqueles que estão trabalhando e nos servindo com os seus serviços. Nós vamos orar nesta hora. Eu convido você a fechar seus olhos, junto com a sua família, a buscar a face do Senhor conosco. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez aqui, diante de Ti, junto com os nossos irmãos, nós colocamos primeiramente nossas vidas, Senhor Deus, no Teu altar.
Nós queremos, Senhor, que esse tempo de isolamento, que esse tempo de sofrimento, de ansiedade, seja um tempo, Senhor, em que a gente se aproxime mais de Ti, que a gente busque mais a Tua face, a Tua palavra, que a gente se volte, Senhor Deus, para as questões que nós precisamos superar, as limitações que nós precisamos superar no relacionamento contigo em primeiro lugar. Conduz o Teu povo a um tempo de avivamento, Senhor Deus. Mas nós também precisamos, Senhor Deus, ter compaixão pelo próximo. E por isso nós pedimos a Tua misericórdia, a Tua intervenção na vida daqueles que estão sofrendo, Senhor. Tu conheces a situação, a condição de cada família e de cada um. Alguns, Senhor, estão tristes porque eles mesmos estão enfermos. Tem compaixão, ajude-os, Senhor Deus, aumenta a fé desses irmãos, traz paz aos seus corações, faça-os saber no profundo coração que o Senhor está com eles. Senhor, nós suplicamos por aqueles familiares que estão preocupados com os seus entes queridos internados, Senhor Deus. Senhor Deus, que o Senhor possa também ajudá-los a terem paz em Ti e saber que o Senhor está conduzindo esse processo. Abençoa, Senhor, aquelas famílias enlutadas com Teu consolo, com Teu conforto. Traz paz aos seus corações. Só o Senhor pode nos abraçar, só o Senhor pode, com Teu Santo Espírito, Senhor Deus, na nossa mente, comunicar o Teu amor, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor Deus, nós somos frágeis, nós precisamos de Ti, nós pedimos que o Senhor venha em nosso socorro. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Nós suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria convidar o pastor Maurício para o momento de dízimos e ofertas, e depois também você terá a oportunidade, você que é da nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Nova Jerusalém, você também deve estar atento à transferência do seu dízimo, você deve estar atento ou a reservar o valor. Se você de fato é um idoso que não tem como alguém te ajudar, você pode fazer isso e vai ser uma bênção também para a nossa igreja, porque existem lutas grandes e desafios grandes ainda pela frente. Também estamos mantendo a nossa campanha de missões mundiais ativa. Oferte, converse com Deus e avalie aquilo que você tem que fazer, porque o recurso que Ele colocou na sua mão, você deve estar atento para responder com fidelidade ao Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Olá, irmãos da Igreja Batista de Itauá. Eu sou a Nalzira, da Junta de Missões Mundiais, missionária em Angola há muitos anos. E nesses dias de pandemia, muita insegurança, eu estava pensando em muitas coisas que aconteceram comigo em Angola e como algumas coisas estão se repetindo aqui, sabe? Eu me lembro que às vezes debaixo dos combates, e a gente tantos dias escondido, a minha liberdade, quando, que não sei o quê. E eu me lembro que a oração sempre era: ai, Senhor, me ajuda, me guarda, me salva. E é interessante, isso me fez lembrar os discípulos, né? Os discípulos, quando em Atos, no capítulo 1, quando Jesus está se despedindo deles, e aí o texto diz assim, Jesus fala: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. E Jesus está lhe dando as últimas recomendações, né? E aí, quando eles estão ali reunidos, e o Senhor fala assim, eles perguntam: Senhor, no verso 6, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ou seja, Senhor, quando? Eu não aguento mais. Senhor, quando que o Senhor nos livra de Roma? Quando que vai terminar isso aqui? Quando? Como? Né? Me responde só isso antes de ir. E Jesus fala no verso 7, Atos 1, 7. Jesus respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E Jesus fala assim: olha, o departamento de vocês não é esse, se preocupar com os comos e os quandos, mas eu vou dizer qual é a parte de vocês. Aí o verso 8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês não têm que me perguntar quando. Ai, Senhor, vocês têm que lembrar da sua missão. E essa foi as últimas palavras de Jesus, né? No texto de Mateus, a última da última ainda, ele fala assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nossa preocupação não tem que ser como eu vou fazer, como eu vou trabalhar, como eu vou comer, como será. Ai, a nossa preocupação tem que ser, não é? Lembrar que Ele está conosco todos os dias e lembrar que a nossa missão não parou, não é? Nós estamos em missão, estamos em plena campanha, irmãos. E olha, muitas igrejas usando de muita criatividade nesse período, porque os missionários estão no campo, têm que comer. Tenho conversado com muitos missionários ao redor do mundo, que sempre a gente liga, dando um consolo, confortando, gente que está na linha de frente. Gente que, essa semana conversei com uma pessoa que está lá num país fechado, numa situação de pressão, por não poder se revelar como missionária, e além do mais ainda a pandemia, sabe? Dupla pressão. E então eu confortando essas pessoas, consolando, conversando com elas ali, a gente lembra, eles também têm que comer. Não é? Eu sei de igreja que está fazendo produto de limpeza para vender para missões, igreja que está fazendo máscara, etc. Que Deus dê criatividade para nós, mas em nenhum momento esqueçamos, irmãos, nós não somos como os outros, não é? Que a gente possa voltar nosso olhar para o Senhor nesse momento e lembrar que nós estamos em missão. Obrigado, pastor Anderson. Graça e paz, queridos, que Deus possa abençoar você nesta manhã. Uma alegria imensa para as nossas igrejas estarmos juntos aqui, numa situação complicada como essa, difícil. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Como o pastor Anderson incentivou a Igreja Batista de Nova Jerusalém, eu quero incentivar a Igreja Batista de Itauá a contribuir. Essa semana nós saímos daqui trabalhando num grupo muito pequeno, tomando todas as providências. Nós mantemos a distância, nós usamos máscaras. Aqui nós temos as pessoas que estão sem máscaras, aqui no culto, mas depois a gente coloca a máscara, a não ser que a gente esteja a 2 metros de distância um do outro. E nesse contexto de segurança total, rígida, nós chegamos a sair de madrugada daqui para fazer as melhorias que você está vendo que foram feitas. E nós precisamos de investimento. Eu quero já dizer para a Igreja Batista de Itauá que nós já estamos sonhando com um projeto de culto online. Não temos outro caminho se não for avançar, mesmo num tempo como esse. Então, isso tudo precisa vir com dízimos e ofertas. Eu quero apelar a você que mantenha a sua fidelidade e a sua liberalidade. Que Deus possa abençoar a sua vida. Hoje pela manhã estamos fazendo um culto mais clássico, como gosto de chamar. Um culto recheado dos hinos do cantor cristão, do inário para o culto cristão. Nossa hinologia batista sempre estará presente nas nossas celebrações, nos nossos cultos, porque amamos adorar ao Senhor com os hinos. E agora vamos cantar Usa Senhor. Nós vamos consagrar a Deus tudo o que temos e tudo o que somos. Você vai ter a oportunidade de usar o QR Code, você terá a oportunidade de transferir aí, porque a conta do Bradesco da Igreja Batista Itauá está aparecendo. Você pode ir rapidamente no site da nossa igreja, você pode simplesmente ir lá no botãozinho lá, online inscrições, contribuição online. Com um clique você vai direto para o Atos 6 e você vai poder contribuir para a glória de Deus. Tá bom, queridos? Não deixe de abençoar a sua igreja. Nós estamos trabalhando muito. Esse é um tempo de muita escassez. Diminuiu muito a receita. Deus tem nos abençoado. Nós estamos assim com uma inteligência financeira assim aguçada. Nós estamos suspendendo o que a gente pode suspender, nós estamos cortando o que a gente pode cortar, mas chega uma hora que não dá nem mais para onde cortar. Então nós queremos incentivar você a continuar investindo na sua igreja, porque cremos que Deus assim se alegra para a glória dele.
Ok? Então eu vou te dar esse tempo, o Ministério de Louvor então vai cantar este hino lindo, você vai aproveitar para cantar, você vai aproveitar para ofertar e depois nós vamos agradecer a Deus por esses dízimos e ofertas e vamos ouvir a primeira mensagem da série de mensagens da carta do apóstolo Pedro, a primeira carta. Momento de dízimos e ofertas com a palavra do Ministério de Louvor. Vamos orar então, queridos. Eu quero orar com você para a glória de Deus. Eu vou trocar de câmera e nós vamos orar um pouquinho mais perto hoje, como se estivéssemos nos aproximando. Senhor, eu quero agradecer a Deus, agradecer ao Senhor pela vida de cada irmão que entende que o dízimo, entende que a oferta missionária, ela é uma alegria para nós. Abençoe esses irmãos, Pai, que neste momento estão contribuindo. Abençoe, Senhor, aqueles irmãos que contribuíram durante a semana com a transferência online. Abençoa, Senhor, aqueles que neste momento gostariam de fazer e não estão podendo. Abençoa-nos, Pai, com a fidelidade, com a liberalidade. O Senhor sabe de como nós precisamos ver as famílias da igreja abençoada e a igreja das famílias também abençoada. Muito obrigado porque não vai faltar, porque o Senhor é o Deus de toda a provisão. Nos traz paz, alegria e amor no cuidado das finanças da tua igreja. Eu oro pelas famílias, eu oro pelas finanças da igreja, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, eu quero nesse momento, com muita alegria, iniciar aqui com você uma série de mensagens. Muito ansioso estava por esse momento de poder compartilhar com você a boa palavra de Deus numa exposição bíblica da primeira carta do apóstolo Pedro no Novo Testamento. O apóstolo que foi e é muito conhecido por ter histórias muito interessantes, escreve uma carta num momento muito especial e abençoa a igreja, abençoa o povo de Deus naquele tempo. E para remirmos o tempo, eu quero ler com você nesta manhã o texto do verso 6, mas eu gostaria que você tivesse o exercício espiritual de ler o capítulo todo, e você lesse também a carta toda. Eu vou pregar nesta manhã do verso 6 e 7. Hoje à noite eu vou pregar no verso 13, e nós vamos expondo. Não vai ser uma mensagem totalmente expositiva, não vai ser versículo por versículo, como eu gosto de chamar, englobadamente por destaques, como diz o processo parlamentar batista. Então, eu quero destacar com você na exposição desta carta, o verso 6 e 7,
mas leremos até o verso 9. Abra então a Bíblia na sua casa, em 1 Pedro capítulo 6, 1 Pedro capítulo 1, perdão, nem tem 6 capítulos, Pedro, né? 1 Pedro capítulo 1, verso 6. Abriu? Abra a Bíblia. Se você puder, nós não vamos mais colocar os textos bíblicos aqui na nossa transmissão, para que você possa ler a Bíblia, para que você possa abrir a Bíblia, senão você só acompanha aqui a leitura. Eu quero que você faça esse exercício de abrir a Bíblia na sua casa, seja no celular, no iPad. Então, vai aparecer só o texto aí, deve estar aí no nosso painel agora, na sua tela, escrito 1 Pedro 1, de 6 a 9, mas o texto bíblico não. Diz assim então a Sagrada Escritura: nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, seja necessário estar contristados por várias provocações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, eu quero repetir isso com você, mesmo apurado por fogo, redunde em glória e louvor e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te peço que nesse momento a exposição da tua palavra, do texto lido, seja ela usada em primeiro lugar para a glória do teu nome. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, seja exaltado na exposição da tua palavra e que a nossa fé seja edificada, fortalecida, em nome de Jesus. Amém. A prova de tudo. A prova de tudo é um programa de sobrevivência que gosto muito. Estou dando a esta mensagem da série que estamos pregando nesta manhã. A prova de tudo vai aparecer aí para você. A prova de tudo. Eu quero afirmar para você nesta manhã que nós, crentes no Senhor Jesus, somos a prova de tudo. Eu quero compartilhar isso com você, porque esta carta, ela nesse momento está sendo a minha carta. Estes versículos desses capítulos, essa pequena carta, eu tenho visitado profundamente, devocionalmente, e foi impossível resistir à sua mensagem e à sua pregação. Quero nesta manhã compartilhar com você, a partir desse tema, algumas coisas muito interessantes, que eu tenho certeza que vão edificar a sua vida ao ponto de você ser a prova de passar por tudo. E você vai me entender. Mas só que a profundidade do que vamos compartilhar aqui, como nós estamos no início de uma série de mensagens, vale muito a pena eu aprofundar com você algumas questões que numa leitura simples e popular da Bíblia a gente não tem. Eu quero visitar com você um pouquinho da autoria e do pano de fundo histórico, do contexto desta carta, para que você consiga entender o que Pedro está fazendo, escrevendo a um povo que está reunido da dispersão, são forasteiros, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, os eleitos segundo a presciência de Deus. Nós não temos muitas informações muito contundentes sobre a geografia desta carta. O que nos faz claramente pensar é que a igreja primitiva tinha alcançado um êxito muito grande na mensagem do Evangelho, ao ponto da mensagem do Evangelho ter gerado muitos cristãos ao longo do mundo conhecido, e temos aqui muitas regiões sendo citadas. Os eruditos da teologia do Novo Testamento não apresentam muitas soluções para essas cidades. Mas eu quero, na verdade, de forma introdutória, pensar com você e fortalecer com você a ideia de que Pedro, o apóstolo, escreveu esta carta.
Pastor, mas por que isso? Porque é Pedro. E no capítulo 2, quando chegarmos no capítulo 2, será muito importante voltarmos nessa introdução e você precisa ver isso comigo nesta manhã. Há os críticos do Novo Testamento, os críticos da Bíblia, que dizem que a Bíblia aqui ela está enganada, a Bíblia aqui ela não está sendo verdadeira, quando ela apresenta um simples galileu escrevendo uma carta com um refinado grego. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo em hebraico, na sua grande maioria, e um restinho de aramaico. Eu quero pensar com você na possibilidade realmente de que Pedro escreveu essa carta. Mas isso foi escrito, e a gente chega a essa conclusão a partir daquilo que a gente chama de amanuense, com as evidências internas do texto. Eu quero que você folheie sua Bíblia aí agora, vamos estudar a Bíblia. 1 Pedro capítulo 5, verso 12, muito importante para nós. Diz assim o texto sagrado: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Então, irmãos, nós estamos aqui falando de alguém que escreve uma carta a partir de alguém, Silvano. Quem é Silvano? Silvano é em Atos capítulo 15, verso 32, é citado por Lucas, quando escreve para Teófilo, dos varões principais entre os irmãos. Silvano não é só um escriba. Silvano não é só alguém que faz uma cópia do discurso do apóstolo ou da carta do apóstolo. Silvano é um líder. Ele aparece acompanhado, ele é escolhido por Paulo para acompanhar as viagens na segunda viagem dele. Esteve com ele em Filipe e em Corinto, você vai achar isso no livro de Atos dos Apóstolos. Ele aparece também associado a Paulo nas saudações iniciais aos Tessalonicenses e, finalmente, encontramos o fato de ser possuidor da cidadania romana em Atos capítulo 16, verso 37. Silvano, portanto, era um personagem destacado da igreja primitiva e não só um ajudante. Era alguém com muita propriedade entre o colegiado apostólico, porém, cidadão romano. Podemos muito bem imaginar, então, tranquilamente, que por meio de Silvano, como o próprio apóstolo diz, ele então escreve a carta. É como se um missionário estivesse numa aldeia, e nessa aldeia ele quer deixar uma língua, ele quer deixar, uma mensagem, e em vez de ele escrever como um forasteiro, ele simplesmente pede para que alguém que conhece a língua materna, que escreve muito bem, escreva para ele. Silvano passa, nesse momento, a ser a mão do apóstolo. Pedro está inspirado pelo Espírito Santo e Silvano, então, transcreve esta carta. A crítica bíblica, embora inteligente, ela cai por terra por uma evidência muito grande dentro do próprio texto. É muito importante para nós realmente afirmarmos que é Pedro que escreve essa carta, porque muita coisa é desconstruída com isso, que você vai entender ao longo da série que você, espero, possa acompanhar. Nós estamos aqui no primeiro capítulo. Então, eu quero pensar com você na possibilidade de você aprender aqui comigo nesta manhã o porquê que eu defendo que Pedro é o autor desta carta por meio de Silvano. O grego é muito pertinente, é muito bonito, é muito fino, e um simples galileu, pescador, não poderia escrever desta forma. Mas um cidadão romano da estirpe de Silvano o fez muito bem. Isso precisa estar claro para nós na introdução dessa série de mensagens. Outra coisa mais importante ainda para nós e para os dias atuais é o pano de fundo. Quando foi que esta carta foi escrita? Por que Pedro escreve esta carta? Em que momento? O que acontecia? Que Pedro então se
é cheio do Espírito Santo para escrever esse texto. Você precisa saber de algumas coisas. Por exemplo, o verso 7 que li, diz ali uma referência a mesmo apurado fogo. Pedro aqui está fazendo uma crítica. Nós estamos num momento muito difícil. Esta carta, ela é escrita, meus amados irmãos, num momento terrível de grande perseguição. Por que trago-vos esta carta como alimento para a vossa alma nesse tempo de pandemia do Covid-19? Eu trago esta carta porque esta carta, ela é escrita para um tempo de muito desespero e perseguição. Você pode acompanhar o verso 6 que li nesta manhã, que é necessário estarem contristados por várias provações. Isso não são provações, essas provações não são provações assim gerais, não. São provações bem específicas. Você vai observar que eles estão sendo acusados, como malfeitores. Você vai entender isso daqui a pouco. Se você olhar comigo o capítulo 3 e o verso 16, você vai observar que eles faziam com toda mansidão e temor, boa consciência, de modo naquilo que falavam contra vós, ficando envergonhado e difamando o vosso bom procedimento em Cristo. Eles estavam sendo acusados, difamados. A igreja estava passando por um processo muito sério. O capítulo 5, ainda no verso 9, é muito importante para nós. Resistires firme na fé, certo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Esse é um sofrimento que os cristãos no mundo estão sofrendo. O verso 9 do capítulo 5 de 1 Pedro é a nossa garantia de fé e entendimento da Bíblia, de que nesse tempo que a carta é escrita, ela é escrita pelo apóstolo Pedro para que o povo que está sendo provado, e eu vou dizer no fogo, e por que no fogo? No mundo inteiro. E se eu não te desse essas informações, você vai fazer uma leitura de Pedro muito simples e não vamos aprender o que deveríamos aprender. Por isso essa série de mensagens com calma e nesta manhã, nesses versículos tão somente. Nós precisamos visitar um pouquinho a história. Nós precisamos entender, meus irmãos, o que acontece no ano 64, exatamente no dia 19 de julho de 64, não é de 1964, é de 64, depois de Cristo. Roma é incendiada, o grande incêndio de Roma. Durante 3 dias e 3 noites, aquela cidade de ruas muito apertadas, uma cidade de ruas estreitas, com altos edifícios de madeira, foram combustível para um grande incêndio. Uma tragédia aconteceu. O povo romano não teve dúvida de quem foi o causador. Aquele incêndio não começou de uma fagulha de um gás de cozinha, como muitas vezes as comunidades de periferias do Brasil são incendiadas. Um acidente. Não. Este incêndio foi provocado por Nero, imperador tirano romano, que, apaixonado por edificações e por construção, decide queimar a própria cidade. Ele queima a capital da Itália. Roma, nesta época, o centro comercial do mundo, importantíssimo, é incendiada pelo seu imperador, que do alto da torre de Mecenas, nós temos variada literatura que traz isso, acompanha como se estivesse diante de um espetáculo aquilo acontecendo. O esplendor e o colorido das chamas fazem Nero delirar. Abertamente se dizia que Nero tinha incendiado, mas você sabe que
esse negócio de opinião pública não começou agora. Em Roma, começou-se, a falar e a criticar duramente. O imperador foi colocado nas cordas, como um pugilista que apanha nas cordas do seu adversário, e ele, de maneira traiçoeira, de maneira covarde, caluniosa, ele acusa nós. Ele acusa os cristãos, que até aquele momento viviam em paz com o governo, mas que eram tidos pelos judeus como ainda uma seita. Nero acusa covardemente os cristãos. Ele consegue montar uma rede de fake news. Isso não é nada novo, gente. Uma rede de fake news. E ele consegue colocar na mente do povo romano que os cristãos incendiaram Roma. Lamentavelmente, muitos crentes morreram. Você está aí passando por uma dificuldade muito grande. Você não tem ideia do que os nossos irmãos viveram. Os cristãos no mundo foram duramente perseguidos. Viraram atração. A morte deles virou espetáculo. Um espírito de vingança. Um espírito de vingança tomou conta da cidade. Imagina, nós precisamos culpar alguém. A gente sabe que foi o imperador, mas ele está dizendo que foram os cristãos, então vamos queimar os cristãos. É trágica. Nós estamos vivendo numa época, essa carta está sendo escrita em dias, meus irmãos, que os corpos dos nossos irmãos em Cristo eram usados para iluminar as ruas. Eles eram queimados. Eles viraram tochas humanas. Crianças, homens, mulheres, foram jogados aos leões. Imagina Roma, imagina a igreja nesse tempo. E nós, nesse momento, vivemos uma pandemia. É para este grupo de cristãos que estão sendo caluniados, injustamente perseguidos. Porque se fossem perseguidos por amor a Jesus, ok, a gente tem até felicidade nisso. Porque Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do nome dele e de sua justiça. Mas serem caluniados desta forma, imagina os filhos acompanhando os pais, e tem gente hoje que não consegue entender que o momento é difícil. A gente às vezes fica triste porque eu estava aqui na semana passada gravando com os irmãos, eu estava aqui durante essa semana passada, trabalhando aqui com os irmãos, e todo mundo de máscara. Que cena forte para mim. Aqui atrás dos bastidores aqui, todo mundo de máscara. A igreja vazia, uma cena forte. Cena forte era ver um pai sendo queimado num poste. Cena forte era o pai ver um filho sendo queimado injustamente num poste. E é para este povo sofredor que Pedro escreve a sua carta. Você entende por que eu tive que gastar aqui praticamente 20 minutos dessa mensagem com uma base histórica? Para afirmar para você que Pedro escreve e que afirmar para você que Pedro está fazendo uma crítica. Pedro está, de maneira velada, guardando a sua segurança, quando traz aqui o texto, a prova de fogo, não é daquele fogo de outros textos bíblicos, é o fogo de Nero, é o fogo de Roma, é o incêndio que gera a perseguição à igreja. E esses crentes são a prova de tudo. A igreja superou. Se a igreja daquele tempo superou aquilo tudo, nós vamos superar essa pandemia. Me desculpa, meu irmão, mas não dá para conhecer a história,
Não dá para visitar a primeira carta de Pedro. Não dá para visitar a história do contexto de Pedro, escrevendo a este grupo, e achar que a nossa situação é pior do que a deles. Nós precisamos de um choque de realidade. E eu queria trazer uma palavra a você e afirmar a você que nós podemos ser a prova de tudo pelo que está exposto no verso 6 e no verso 7. Sabe por que nós somos a prova de tudo, meus irmãos? Em primeiro lugar, nós somos a prova de tudo porque somos aquele povo em quem temos em depositar a nossa esperança. O texto diz: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias provações, para que, uma vez conformado o vosso valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós sabemos em quem nós temos crido. Você sabe por que nós somos a prova de tudo? Porque o crente tem esperança. Para os cristãos, a perseguição e os problemas, as aflições, não constituem um fim, mas além de tudo isso, está para a glória do cristão. Nós estamos, meus irmãos, num tempo em que você precisa depositar a sua esperança no Senhor. Aqueles crentes, frutos de calúnia, de difamação, são crentes que tiveram a prova de tudo. Sabe por quê? Sabe por quê? Vou beber água. Obrigado. Perdão, sabe por quê, meus irmãos? Porque eles tinham esperança em Jesus. Em quem você tem depositado a esperança? No governo? Na ciência? Duas ferramentas importantes para a nossa vida. Mas se você esperar no governo, se você esperar na ciência, nessas duas ferramentas, nessas duas autoridades muito importantes para nós, você pode se frustrar, porque o governo erra, a ciência também. Somos a prova de tudo quando a nossa esperança não está no homem. Somos a prova de tudo quando a nossa esperança está em Jesus. A sua esperança está na cura, a sua esperança está em quem? A sua esperança precisa estar naquele que está se revelando, Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, eu quero dizer para você nesta manhã, que você pode superar todas as coisas, e você pode ser a prova de tudo, e você, como esse grande ator de sobrevivência que gosto de ver, ele passa pelos mares, ele passa pelo deserto, ele vence florestas. Nós podemos passar a prova de tudo. Sabe por quê? Porque para o cristianismo, os problemas, as loucuras da vida, os nossos contratempos são vistos como a realidade de uma provação. É uma prova. O que nós estamos passando? Por uma prova. Não é uma maldição de Deus, não é um castigo de Deus. Pode até ser, Deus faz o que Ele quiser. Mas para nós o sofrimento é tido como uma prova. Olha como Pedro interpretou aquele momento. Olha como Pedro, ele é usado pelo Espírito Santo para dizer que de várias provações. O que eles estavam passando? Por várias provações. O que nós estamos passando nesse tempo? Provação. Nós estamos num tempo de prova. E a prova não é para nos matar. Vocês sabem que eu tenho 2 filhos atletas. Meu filho joga futebol, minha filha é atleta de ginástica rítmica. E eu tenho acompanhado de perto, em casa com a minha esposa, o treinamento deles. As equipes de gestão deles, lá no futebol e na ginástica, estão acompanhando o treinamento. Eles têm que correr, eles têm que fazer abdominal, eles têm que manter a forma. E isso é muito interessante, porque o rigor que é submetido a um atleta não tem o propósito de matá-lo, de esgotar as suas forças, mas para capacitá-lo, para desenvolver as suas habilidades e ele chegar em lugares onde ele nunca chegaria se não passasse por essas provações. Com relação a isso, há algo aqui muito interessante que eu queria tratar com você.
o texto que nós temos aqui no grego, meus irmãos, é poikilos. Várias provações, poikilos. Quando Pedro diz que nós temos que passar por várias provações, que quando Pedro diz para aquela igreja sofredora sobre várias provações, ele usa poikilo. Pastor, o que quer dizer isso? Várias provas. Que poderia ser traduzido, é a expressão que deu a origem à palavra multicolorido. As provações eram multicoloridas. São muitas, poli, mais de 4, mais de 3, 4 para cima. Mas é muito bonito de poder ver como a Bíblia ela é maravilhosa. Como a Bíblia é maravilhosa. Porque o capítulo 4, verso 10, diz algo tão interessante. Tão interessante. O texto do capítulo 5, quando a Bíblia vai usar, Pedro vai usar a expressão graça. Quando a Bíblia Deus vai nos abençoar com esta palavra. Pedro usa mais de uma vez essa palavra, em outra ocasião, ela é empregada para descrever a graça de Deus. A graça de Deus. Ele também usa a expressão poikilos. Para cada multiforme cor, para cada cor de provação, existe uma cor para a graça de Deus. Assim como são muitas as provações, para cada poliprovação, existe uma poligraça de Deus. Nós podemos ser a prova de tudo, porque para nós, os cristãos, nós estamos sendo provados. E não é para sermos destruídos, é para sermos aperfeiçoados. E nós vamos passar por essa provação e vamos sair dela melhor. Mas em último lugar, nós podemos suportar e sermos a prova de tudo, porque nós temos como receber a glória eterna. Observe que o texto que li nesta manhã é um texto muito sugestivo, porque ele termina falando: a quem não havendo visto mais a mais, falando de Jesus, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória. Nós temos vivido um tempo de um evangelho humanista, aonde nós não cantamos mais para a honra de Deus. A gente talvez, aqui não, né? Mas em muitos lugares a gente escuta aí, porque Deus vai te honrar, porque Deus vai te honrar. Não, querido, nós é que temos que honrar a Deus. A fé cristã não é uma fé que honra o homem, a fé cristã é uma fé que honra a Deus. A fé cristã não é a fé em que Deus honra o homem. A fé cristã é a fé que o homem honra a Deus. Eu queria lembrar a você que se você for a prova de tudo, realmente, se você for a prova de tudo, você pode ser a prova de tudo. Por quê? Porque a sua esperança está em Jesus, porque você vai entender esse tempo de pandemia não como algo que veio para te matar ou destruir, mas que isso veio para provar você e te fazer uma pessoa melhor e crescer em Deus. E mesmo que o coronavírus leve pessoas, o cristianismo tem uma resposta. Aí sim, é o lugar da honra e da glória. Um dia você será honrado. Essa igreja aqui, que eu estou pregando aqui, ela está sendo honrada em 2020. Por meados do século 64, essa igreja foi dilacerada, essa igreja foi criticada, mas é agora, em 2020, essa igreja está sendo honrada, essa igreja está sendo exaltada, essa igreja está sendo aqui, de certa forma, glorificada, não na perspectiva de Deus. Nós estamos falando dela, nós estamos elogiando a ela. É assim que Deus faz quando os crentes são a prova de tudo. Se o Covid-19, meus irmãos, me levar,
eu verei a glória de Deus. Se o Covid-19 levar você, você verá a glória de Deus. Há uma glória de Deus preparada para aqueles que permanecem em Cristo Jesus. Nós temos como passar a provação, nós temos como crescer, nós temos como vencer, nós temos como reanimar, nós temos como repaginar a nossa vida, nós temos como recomeçar. Por quê? Mesmo que chegue o fim para nós aqui, nós seremos aí sim um dia honrados por Deus. Estaremos com Ele nas regiões celestiais, assentados ao lado de Jesus Cristo, para o louvor da sua glória e para todo sempre. Eu quero louvar a Deus por esta palavra. Eu quero bendizer o nome de Jesus, por poder olhar para a história e ver que um pastor, um apóstolo, um presbítero, por que não? Há críticas a Pedro aqui como presbítero ou ancião. Sim, ele se faz ancião como os pastores, ele se faz ancião como os presbíteros, apóstolo que serve também como pastor na igreja local, orientando as igrejas espalhadas pelo mundo, num tempo de tanta dificuldade. Esta palavra do apóstolo Pedro, que serviu para aquela igreja naquele tempo, ela serve para você nesta manhã. Ousei escrever algo baseado nas informações de William Barclay, para terminar a mensagem desta manhã. Aqui temos, pois, o segredo da resistência quando a vida se torna dura e a fé se torna difícil. Podemos resistir a tudo devido à grandeza daquilo para o qual estamos olhando em esperança. Porque toda prova é uma ocasião para aprovar. Toda prova é uma ocasião para aprovar. Fortalecer e purificar a nossa fé, porque no final Jesus Cristo nos está aguardando para dizer: muito bem, a todos vocês, meus fiéis e servidores. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que esse momento seja para a sua vida algo inesquecível. Em meio à dor, em meio ao desespero, que alguns acabaram se perdendo, em meio à incredulidade, ao CTI, à UTI, à intubação, ao desemprego, ao caos. Que você lembre de depositar a sua esperança em Jesus, de passar por isso tudo como uma prova para você ser aprovado, e sabendo que um dia, na glória, você será honrado como sacerdote dele, filho dele, príncipe dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Eu quero orar, terminando este culto, impetrando sobre você a bênção apostólica e convidando você também para estar à noite aqui ligado no nosso canal, para a glória de Deus. À noite, uma palavra muito abençoada para o seu coração. Tanta coisa boa nós estamos vivendo na nossa igreja, quantas dificuldades, quantas lutas também, mas temos sido provados e seremos aprovados para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor, terminando este culto com uma palavra de oração e com a bênção apostólica. Pai querido, nós te louvamos porque o teu nome é poderoso. Pai querido, nós te adoramos porque o Senhor é excelso, sublime, maravilhoso, Deus Pai, todo-poderoso no céu e na terra. Senhor, nós adoramos o teu nome, porque a tua palavra viva e eficaz, que foi usada para abençoar uma igreja tão sofredora, diante de tanta tragédia, é a mesma palavra que alimenta a igreja do Senhor no século 21, no ano de 2020, no meio da pandemia do Covid-19. Ó Deus, nos abençoa. Ó Deus, nos abençoa. Que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo e suas consolações, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus e até às 18 horas. E há muito a fazer, igreja.